Ei pessoal, começando mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um tour pelo meu caderno angulado no final do período. Para quem não sabe, eu faço biomedicina, eu terminei o primeiro período agora. E durante esse semestre eu usei o caderno angulado. Para quem não sabe, minha mãe faz cadernos angulados. O nome da lojinha é Arte Luzita Atelier. E esse daí é o mesmo que eu usei no terceiro ano do ensino médio. E bom, eu tinha essas matérias aí nas divisórias que já estão bem acabadinhas, né? Cálculo, física, química, anatomia, histologia, embriologia, biologia celular, fundamentos de iniciação pesquisa biomédica. E eu ainda tinha biomedicina com prática grupal psicossocial, só que a gente não usava caderno, então não tinha uma divisória para isso. Lembrando agora dos meus veteranos no início do ano, quando a gente perguntava de caderno, falando: que caderno que é? Vocês não vão usar caderno pra nada? Acho que eu usei só um pouquinho, né? O caderno tava muito grávido no final do ano. Meu Deus. E é justamente por isso que pro próximo semestre eu vou pegar 2 cadernos argolados e eu mostro pra vocês no vídeo de material escolar. Mas agora vamos começar com o tour em si. Bom, meu caderno tem essa estampa de Kombi, e aí ele tem esse elástico com um pingentinho e por dentro ele tem um bolso. Bom, a primeira divisória é de cálculo. Então, logo no início do meu caderno de cálculo, eu deixei uma folhinha com todo o programa da disciplina que o professor passou pra gente. E essa primeira anotação era meio que uns requisitos que a gente precisava do ensino médio para poder entrar na disciplina. Então, era só basicamente uma revisão do ensino médio. E aí, o professor passou, 30 páginas e aí eu resumi essas 30 páginas aí. E aí, sempre que o meu professor passava matéria nova, eram milhares de exercícios. Então, o que mais tem no meu caderno de cálculo é exercício. Uma coisa importante de se mencionar é que a gente deu matéria de cálculo antes das aulas começarem. Então, lá pra abril, o professor de cálculo começou a dar conteúdo pra gente. Nossas aulas só começaram em setembro. Então, tudo que eu tenho de cálculo, basicamente, é diante das aulas começarem. E as minhas anotações de cálculo eram todas padronizadas, todas nesse estilo. Tinha esse mesmo título, todas elas. Eu dividia a folha no meio, usava a folha quadriculada para as anotações de cálculo, e ia escrevendo com uma caneta em gel preta, que é a Zebra Sarasa. E, enfim, o professor ele passava uma videoaula e tinha uma apostila também com os conteúdos. Então eu meio que juntava, né, a videoaula com a apostila de um modo meio resumido nessas minhas anotações no caderno. Essa matéria, inclusive, minha favorita de derivadas. Eu adoro derivar. Limites que passou antes. Detesto. Então, assim que eram as minhas anotações de cálculo, e isso aí só se repete. Nossa, a gente deu construção de gráficos também. Teve tanto exercício disso. Tava já com ódio. Porque a gente deu construção de gráficos e extremos absolutos. Era meio que esse capítulo assim. Então tinha um monte de exercício, de calcular coisa e de desenhar gráfico. E, meu Deus, eu não aguentava mais. Muito chato. A melhor parte de cálculo é você derivar mesmo. Essa aí foi a última coisa que a gente deu, que foi integrais. Integrais eu só gosto da parte de integrais indefinidas. Integrais definidas, eca. Bom, talvez seja porque eu não sei fazer mesmo. Essas aí são as minhas provas. E agora chegamos em física, né? O que dizer dessas aulas de física? Bom, que aulas, né? A gente basicamente não teve aula de física, isso aí é tudo que eu tenho anotado. O professor, ele só passava, umas videoaulas de pré-vestibular e passava gráfico pra gente fazer. Sério, não me acrescentou nada em física esse ano. A gente só fazia gráfico, literalmente. Opa, um resuminho de histologia perdido no meio das coisas de física. Mas, enfim. Rascunho de mapa mental. Mas física é a mesma coisa que nada. E agora, química, né? Era assim que eu fazia as minhas anotações de química. Eu também usava folha quadriculada e dividia a folha ao meio. Fazia um título bem simples ali, com um lettering pequeno para subtítulo, enfim. E como é que era em química? A gente tinha mais aulas síncronas, mas nem sempre. Só que o professor sempre gostava de fazer aquela sala de aula invertida. Então, ele mandava pra gente o capítulo do livro que a gente tinha que ler. E aí ele mandava também uns slides que eram de um outro professor da mesma disciplina, mas não eram dele.
E aí eu sempre lia o livro e depois eu copiava aqueles slides no caderno, que era basicamente o resumo do livro, mas eu até gostava das anotações de química, mas minha relação com química era complicada. Eu expliquei isso em algum history vlog. E agora uma das minhas disciplinas favoritas, vulgo anatomia. Essas primeiras páginas aí são um resumo de introdução ao estudo da anatomia, que eu fazia em folha quadriculada. Então é assim que a gente vai diferenciar aí o que é resumo de anatomia e o que é anotação de aula. O que tiver com folha quadriculada e uns títulos diferentões aí é resumo, e o que tiver mais simples no método Cornell é anotação de sala. Anatomia também é uma disciplina que eu estava tendo antes das aulas começarem, desde abril. E todas as minhas anotações de sala de anatomia são no método Cornell, bem desse estilinho aí que eu tô mostrando, vou mostrar mais de perto. Assim, e esse modelo de anotação se aplica às próximas disciplinas também, que é histologia, embriologia e biologia celular. Então, tem ali eu divido a folha em direita e esquerda, né, um pedacinho pequeno na esquerda e um maior na direita. E aí o título com um brush pen, pequeno, né, pentel full touch, e listrinha de marca-texto do lado, enfim. Todas as minhas anotações, sem exceção, todas as minhas anotações de anatomia são de quando eu tava só de quarentena, né? Não tava tendo aula ainda, da faculdade mesmo. Mas, como eu falei, os professores eles estavam dando palestras pra gente. Então, todas as minhas anotações eram das palestras. E pra anatomia, eu já disse isso muitas vezes, né? Mas eu adoro colar a imagem, porque, enfim, quando eu tenho que estudar, é só eu pegar o caderno e ir por ali mesmo e tirar quaisquer dúvidas que eu tenha. Enfim, então do lado dos lápis eu anoto tudo que o professor fala na aula. Ele respira, eu anoto. E a parte que tá do lado direito de caneta são dos slides. Então, enfim, aí essa primeira parte do meu caderno fala sobre generalidades. Então a gente tem introdução ao estudo da anatomia, estudo dos ossos, das articulações, dos músculos. E aí agora passando no sistema cardiovascular, nossa, o que eu ia falar? E respiratório. Mentira, gente, nada a ver, que nem dei isso, né? Nervoso. Mas eu às vezes desenhava também, mas a maioria das coisas era colado, né? Eu imprimia a figura, recortava e colava. Isso aí tudo é resumo, agora volta pra anotação de sala. Enfim, a anatomia é um chuchuzinho, uma das minhas matérias favoritas real. E eu vou ter de novo esse período, só que vai ser de órgãos e sistemas, né? E ai, cara, passando essas anotações, tipo, eu quero ficar estudando só isso, eu não quero dar morfologia 6, que é órgãos e sistemas. Eu gosto tanto dessa parte, mas enfim, vai que eu gosto de morfo 6 também, né? Mas essas aí são as minhas anotações de anato. Tem muita coisa, eu sei. Imagina ter dado isso sem ter tido nada antes, ia ser um pesadelo. Aí, estudo dirigido, passou meu resuminho de seminário, e agora a gente vai começar com histologia. Histologia tá ali junto com a anatomia, sendo minha favorita. A anotação era no mesmo estilinho, método Cornell, colando sempre figuras para poder entender melhor. Minha professora de histologia era incrivelmente maravilhosa. Muito feliz que eu vou ter histologia. Ai, começou a obra aqui na hora que eu tô narrando. Enfim, muito feliz que eu vou ter histologia semestre que vem também, de órgãos e sistemas. Enfim, adorava as aulas de histologia. Esqueci de comentar, mas tanto a aula de anatomia quanto de histologia eram síncronas. Anatomia eram todas síncronas, mas histologia, algumas eram síncronas e outras não. Esse espaço em branco que vocês estão vendo aí é de imagem que eu até hoje não imprimi pra colar. Enfim. Então, agora chegamos em embriologia. Essa primeira anotação eu acabei não colando as imagens. Ops. Também, mesmo estilo de anotação, sempre procurando imagem para colar. Eu tinha uma disciplina, já falei isso 1 milhão de vezes, né? Morfologia 4, que englobava anatomia humana, histologia básica e embriologia geral. Enfim, mais das 3, anatomia e histologia eram minhas favoritas. Embriologia era mais. E eu vou ter também, semestre que vem, morfo 6. Enfim, essas aí então são as anotações de embriologia. Nessa última eu fiz bastante desenho.
porque eu fiquei com preguiça de procurar a imagem. Enfim, aí sobraram umas folhas, em biologia a gente não escrevia tanto, e agora Biocel, cara, biologia celular e molecular. Eu adorava as anotações porque tinham desenhos, mas nossa, eram aulas intermináveis de biologia celular. Cada anotação de aula era enorme, olha isso tudo. Isso foi de uma aula só. Ai, cara. Nossa, Biocel era meu pesadelo. Biocel era meu pesadelo, certeza. Eu passei o período inteiro reclamando de Biocel. Olha o tamanho disso. Vê se pode isso. Fala sério, não. Não. Enfim, mas também tudo no mesmo esquema. Método Cornell, escrevendo de lápis, o que a professora falava. Em Biocel era o seguinte. A gente tinha toda quinta-feira um encontro síncrono pra tirar dúvida. E aí toda quinta-feira ela mandava pra gente... A professora mandava pra gente várias aulas pra gente assistir durante a semana. E aí, na quinta-feira seguinte, tinha aula de dúvidas sobre esse assunto, onde ela fazia várias perguntas pra gente, né, relacionadas ao conteúdo, pra gente responder, pra ver se estava sabendo, e se a gente tivesse alguma dúvida, esse era o momento de tirar também. Então, basicamente, eu passava a semana em Biocel ocupava todo o meu tempo, assistindo essas aulas enormes, mas enfim. E ela mandava também artigo de questionário pra gente, quer dizer, questionário de artigo. Enfim, ela passava uns artigos que a gente lia e tinha que responder umas coisas. Eu acho que eu já expliquei sobre isso também em algum outro story vlog. Desculpa pela mudança de iluminação e cenário, mas essa parte de biologia molecular foi a minha favorita. Eu amei estudar a replicação de DNA, transcrição, tradução, tudo que envolvia isso. Porque era a parte que eu já gostava no colégio também. Enfim, e isso daí, folha também solta. Meu caderno de FIPB, quase nada, né? Esse último aí foi mapa mental para um trabalho que eu tive que fazer. Mas é isso, basicamente. Esse é meu caderno, do primeiro período de biomedicina. Espero que tenha servido para alguma coisa. Ah, gente, quando eu tinha aula síncrona, eu não fazia direto bonitinho no caderno, não. Eu tinha essas folhas, e aí eu só usava uma brush cinza pro título e uma lapiseira. E aí para as aulas de anatomia, né, isso no caso antes das aulas começarem, né, naquelas que eu falei que eu tive, ou para histologia, agora no período de aulas mesmo, em embriologia, que era o que a gente tinha síncrono, eu fazia todas as anotações nessas folhas aí. E aí depois eu pegava isso, mais os slides, né? Aí eu anotava tudo que o professor falava. Pegava isso, mais os slides, e copiava no caderno certinho, com calma, que era já um modo de eu ir revisando também, das coisas irem entrando na minha cabeça. E assim, essas folhas aí eram um rascunho mesmo. Algumas anotações eram mais organizadinhas e bonitinhas, como essa de tecido sanguíneo, que tava tudo bem certinho mesmo, não tava nenhuma grande bagunça. Mas outras, nossa, tinha umas que eram tensas, tipo essa daí, de sistema reprodutor, que tem um monte de coisa arriscada, enfim, seta pra lá, seta pra cá, que realmente precisava ser passada limpo. Ah, gente, esqueci de mostrar isso. O que é isso? São os meus desenhos de histologia. Eu furei pra colocar no fichário, né? Pra servir como material de estudo mesmo, mas acabei não colocando ainda, né? No caso, no caderno regulado, porque eu pretendo transferir todas essas anotações para um fichário e deixar arquivado. Mas enfim, tem lâmina de sangue, de artéria aorta, de rim, de pele, de cartilagem, de osso. Qual é a próxima? Não lembro. De músculo, estriado esquelético e de ossificação intramembranácea. E eu pretendo usar isso como material de estudo. Isso aí foi, sabe, quando em faculdade de área da saúde que você tem que desenhar lâmina de tecido? Foi isso, já soube que esse semestre eu vou ter que desenhar de novo pra morfologia 6. Mas é isso, é a parte mais gostosinha do estudo, que você mais relaxa fazendo, sabe? Muito gostosinho. Mas agora eu vou aproveitar pra mostrar os materiais que eu usei. Pra fazer títulos, no caso, né, nas aulas de cálculo eu usava essa crayola aí pros títulos. Ela é uma canetinha que tem ponta cônica. Então eu meio que usava a ponta deitada e fazia aqueles títulos que vocês viram. Bom, e pra todo o resto, basicamente, eu usava essa brush pen preta, da Pentel Free Touch, pra fazer
o título. Vocês podem ver que ela tem uma pontinha bem pequenininha, mas enfim, ela é incrível, maravilhosa de se escrever. E eu usava marca-texto para decorar o título. Os que eu uso, meus favoritos são esses aí da Malho Liner. E eu usava esse lado de marca-texto para a maioria das matérias, para fazer conjunto com a brush. E eu usava para aula de química a pontinha de canetinha para fazer os títulos. Foi basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.